Então olha só. Quando eu penso em polaridade, eu estou pensando em duas coisas. Ou a polaridade é da ligação ou é da molécula. Então vamos começar com a ligação. Olha que fácil. Átomos de diferentes eletronegatividades. Então a ligação é covalente polar. Átomos que têm diferentes eletronegatividades. Então a ligação é covalente polar. Você reparou que fácil? Átomos que têm a mesma eletronegatividade. Então a ligação é covalente apolar. Átomos que têm a mesma eletronegatividade. Então a ligação é covalente apolar. Então pera lá. Vou classificar a ligação química. Se os átomos que compartilham elétrons são diferentes, eletronegatividades diferentes, a ligação é chamada covalente polar. Por quê? Porque eu tenho uma diferença de carga. Eu tenho uma região da molécula que é negativa e uma região da molécula que é positiva. A região da molécula negativa é aquela que tem o átomo mais eletronegativo. A região da molécula mais positiva é aquela região da molécula que tem o átomo menos eletronegativo. O importante para mim é elementos diferentes, polar. Mesmo elemento, apolar. Fácil. Agora, quando eu falo na polaridade da molécula, eu preciso da geometria. Essa molécula é linear. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então o oxigênio está puxando para cá, esse oxigênio está puxando para lá, esse puxa para cá, esse puxa para lá, igual. Aí a gente diz que eu tenho um chamado vetor resultante igual a zero. E quando isso acontece, a molécula é chamada apolar. Aqui não tem o que discutir. Esse puxa para lá, mas esse puxa para lá, mas eles não puxam iguais. Então aqui o vetor resultante, ele é diferente de zero. E aí a molécula é chamada polar. Opa, já tirei a ideia. Quando é que a molécula é chamada de apolar? Quando o vetor resultante for igual a zero. Quando é que a molécula é chamada de polar? Quando o vetor resultante for diferente de zero. Só toma cuidado com uma coisa. Essa ligação é polar, mas a molécula é apolar. Essa ligação é polar e a molécula também é polar. Quando eu olho para a água, não tem o que discutir, ó. O oxigênio é mais eletronegativo, então eu tenho ele puxando para cá, ele puxando para cá e eu tenho um vetor resultante para cima. Então a água, ela é polar. E no momento em que eu falo que a água é polar, eu estou contando que o vetor resultante é diferente de zero. E o H2S é igualmente polar. Mas aqui vale um comentário. Estamos de acordo que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o enxofre? Então a molécula da água é muito mais polar do que a molécula do H2S. Agora eu vou te dar uma baita dica. Moléculas tetraédricas, se os 4 ligantes forem iguais, ela vai ser sempre apolar. Basta que um ligante seja diferente, que ela já é polar. Sempre, sempre. Você jura? Juro. Então, molécula tetraédrica, ela só vai ser apolar se os 4 ligantes forem iguais. Um ligante diferente, polar. Aqui, não tenho dúvida, quem é mais eletronegativo? O nitrogênio. Então ele está puxando para cá, para cá, para cá. Então a molécula da amônia é necessariamente polar. Pronto. Então a polaridade da molécula, ela vai depender muito da sua geometria. E por que isso para mim é importante? Lembra
O semelhante tende a dissolver o semelhante. Ou seja, tudo que é polar tende a ser solúvel em solventes polares. E tudo que é apolar tende a ser solúvel em solventes apolares. Então a miscibilidade tem muito a ver com a polaridade, como também tem a ver com a força intermolecular. A gente vai falar disso também. Maravilha? Vamos fazer uns exercícios para a gente treinar um pouquinho.